Seja bem-vindo, eu estou de volta aí. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao assunto dos filtros. Né? Vamos lembrar que o nosso objetivo aqui é estudar os filtros ativos, os filtros amplificadores operacionais. Mas, a título de revisão, a gente está vendo os filtros passivos. No vídeo anterior a gente mostrou os 4 tipos de filtros que nós vamos estudar aqui. E o primeiro deles vai ser o filtro RC passa-baixo. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir a você que se inscreva no canal, deixe aí o seu joinha e o seu comentário que ajuda a divulgar. Certo? Bom, então está aqui o nosso filtro RC passa-baixo e a gente espera que esse filtro seja um circuito que vai deixar passar sinais de baixa frequência e vai cortar os sinais de alta frequência. A configuração dele é essa daqui, então é um resistor em série com um capacitor. A gente aplica lá um sinal na entrada e a saída está conectada aos terminais do capacitor. Vamos lembrar aqui lá da teoria de circuitos que a reatância capacitiva ela é calculada fazendo o quociente entre 1 e 2π FC. Quando a gente tiver uma alta frequência, a reatância capacitiva vai ser baixa. E uma baixa frequência vai implicar em uma alta reatância capacitiva. Para analisar o funcionamento do circuito, a gente vai analisar os extremos. Né? Então vamos supor que eu tenho uma frequência muito baixinha, próxima de zero aqui. Então, um número 1 dividido por algo muito próximo de zero. Essa reatância vai tender ao infinito. Isso aqui vai ser um circuito aberto. Dessa maneira, eu não tenho circulação de corrente na resistência e toda a tensão de entrada apareceu na saída. Ao contrário, se eu tiver uma frequência muito alta, a reatância capacitiva vai ser muito baixa e eu vou ter um curto aqui. Isso é um fio, a tensão aqui vai ser zero, então eu vou ter zero na saída. Certo? Então esse é o funcionamento básico desse filtro. Certo? A gente viu lá no vídeo anterior esse gráfico aqui. V0 por frequência. A gente viu que tinha um valor máximo e havia lá um valor de 0,707 V0, que correspondia à frequência crítica ou frequência de corte. Valores abaixo da frequência de corte, o sinal aparece na saída, desde 0,707 até um máximo V0. E valores acima da frequência de corte começam a sofrer atenuação até desaparecer na saída lá. O que a gente vai ver nesse vídeo agora também, a gente vai ver como a gente chega no valor, né? A gente vai equacionar e chegar no valor da frequência de corte. A gente vai ver também esse gráfico na forma normalizada, que ao invés de ter a tensão de saída, a gente tem o valor do ganho no gráfico. Então o ganho é o quociente, a gente já sabe disso, né? Entre entrada e saída, V0 sobre VI. Ele vai ter um valor máximo de 1, vai ter o valor de 0,707 correspondente à frequência crítica ou frequência de corte. A gente vai ver como é que a gente chega nesse valor aqui. Certo? Para equacionar um circuito, o que a gente vai fazer é aplicar um divisor de tensão aqui nesse camarada, no nosso circuitinho. Né? Nosso circuitinho é um resistor em série com capacitor. Então, aplicando um divisor de tensão aqui na saída, eu consigo determinar uma equação para V0. Certo? É isso que a gente vai fazer aqui. Então está aqui, aplicando o divisor de tensão, a gente vai ter a impedância do capacitor, que é uma reatância capacitiva, XC, ângulo de fase menos 90, esse menos 90 vem lá da teoria de circuito, né? Dividido pelo total, que é R menos JXC. Esse menos também é devido ao capacitor, lá da teoria de circuitos. Vezes VI. Como eu estou interessado no ganho, né, eu vou jogar o VI aqui para baixo e vai ficar V0 sobre VI, que é o ganho. Esse número de cima já está na forma polar, o de baixo está na forma retangular. Então eu vou passar ele também para a forma polar para que possa efetuar a divisão aí com mais facilidade. Forma polar, aqui tem a representação do número no plano dos números complexos, menos XC e o R. Isso aqui é o módulo e aqui é o ângulo de fase.
Para achar o ângulo de fase, a gente faz a tangente desse triângulo, tá certo? É isso que a gente está fazendo aqui. O módulo, então, é o Pitágoras nesse triângulo. R ao quadrado mais xc ao quadrado. E o ângulo é o arco cuja tangente é xc sobre R. Né? É um ângulo negativo. Então, é menos arco tangente de xc sobre R. Efetuando a divisão, você vai chegar aqui num valor de ganho de xc sobre r ao quadrado mais xc ao quadrado. E o ângulo de fase vai ser menos 90 menos o ângulo que a gente tem aqui embaixo. Então fica mais tangente, arco tangente, de xc sobre r. A gente pode separar a equação em termos de módulo do ganho e módulo de fase. O módulo do ganho é essa parcela aqui, apresentada dessa maneira. Ou se você quiser alterar ela um pouquinho, você divide aí em cima e embaixo por xc. Você vai chegar nessa outra equação aqui. Mas é a mesma coisa, tanto faz você usar uma ou outra. Né? E o ângulo de fase menos 90 mais arco tangente de xc sobre r. Isso aqui está muito grande, né? A gente vai dar uma maquiada, vai dar uma encurtada nessa equação aqui. Para fazer isso, você faz uma análise no círculo trigonométrico e você vai chegar à conclusão, fazendo essa análise, que isso aqui é igual a menos arco tangente de r sobre xc. Então perceba que houve uma inversão aqui de numerador e denominador, r sobre xc, e por causa disso você elimina o menos 90 e troca esse sinal aqui. Isso é uma análise de trigonometria, nós não vamos fazer aqui. Mas daqui para frente a gente vai usar esse valor aqui, desse jeito aqui, porque ele é menorzinho, é mais fácil de carregar aí. Certo? Agora vamos analisar o caso particular onde r é igual a xc. Se eu colocar r igual a xc na equação do módulo e na equação de fase, eu vou chegar num ganho fazendo r igual a xc. Então, troquei aqui no lugar do r, eu coloquei xc. Eu vou chegar aqui em 1 sobre raiz de 2, que é exatamente o 0,707 que a gente viu anteriormente aí. E o ângulo de fase vai ser menos 45 graus. Né? Pega essa equação aqui, r igual a xc, esse quociente dá 1, o arco cuja tangente é 1 é 45, menos 45. Aplicando a equação lá da reatância do capacitor, xc é 2π frequência de corte vezes c. E o R é igual a xc. Então, no lugar do xc eu coloco o R e eu vou chegar na equação da frequência de corte, 1 sobre 2π RC. Ali é importante notar que a frequência de corte, ela depende, o valor da frequência de corte, né, depende unicamente dos componentes do circuito. Então, depende unicamente aqui do R e do C. Então, alterando os valores de resistência e de capacitância, eu consigo alterar aqui a frequência de corte e mexer a posição aqui nesse gráfico. Né? Então, imagina que no lugar desse resistor aqui eu coloque um potenciômetro. Eu vou conseguir alterar o valor da frequência de corte. Certo? Bom, agora vamos voltar para aquela equação que a gente deduziu anteriormente aí. O ganho V0 sobre VI é xc raiz de r ao quadrado mais xc ao quadrado, ângulo de fase θ. Vou trazer o VI de baixo para cima aqui novamente. xc sobre r ao quadrado mais xc ao quadrado, θ, VI. Agora vamos fazer o VI igual a VI com um ângulo de fase 0 graus. Substitui aqui e a gente tem essa equação aqui. xc raiz de r ao quadrado mais xc ao quadrado, fase θ, vezes VI, ângulo 0. Essa multiplicação você multiplica os módulos e soma as fases. Né? E você vai chegar nisso aqui. Ó. V0, xc, r ao quadrado mais xc ao quadrado, ângulo vezes VI, ângulo θ. Só que vamos lembrar que esse θ aqui ele é um ângulo negativo. Isso significa que V0 está atrasado em relação a VI. Por causa disso, esse circuito recebe o nome de circuito de atraso. Algo importante que eu tenho a dizer aqui, a gente tem no nosso canal aí uma série sobre números complexos. Então, se você tem alguma dúvida nessa álgebra aqui, você consulta a nossa série lá de Fundamentos Matemáticos e você vai encontrar, acho que 6 vídeos de número complexo. Está bem completinho, tem bastante exercício, inclusive. Certo?
Até agora o que a gente viu foi um gráfico do módulo do ganho. Agora nós vamos construir o gráfico da fase do ganho. Então vamos analisar aquela equação, com base naquela equação do arco tangente, a gente vai chegar nesse gráfico que está aqui embaixo. Vamos analisar o que acontece em altas frequências, baixas frequências e no valor particular correspondente à frequência de corte. Altas frequências a gente já viu que a reatância capacitiva ela é baixa. Então, se a reatância capacitiva é baixa, esse quociente é alto. Qual é o ângulo cuja tangente tem um valor alto? É um ângulo muito próximo de 90 graus. Só que θ é negativa, é menos 90. Então é o que está aqui, menos 90 graus. Para frequências altas, né, lá no infinito, isso aqui tende a encostar lá. Ao contrário, quando a frequência for baixa, a gente vai ter um XC alto. XC alto, quociente muito baixo. Qual é a tangente de um ângulo muito baixo? É algo muito próximo de zero. Então, está aqui o outro ponto. E, finalmente, na frequência de corte, a gente já viu que o ângulo corresponde a menos 45 graus. R é igual a XC, tangente de 1 lá, a gente viu, 45, sinal de menos, menos 45. Menos 45 correspondente à frequência de corte. Se você fizer valores intermediários aqui, numa planilha Excel, aí você vai chegar nesse formato de curva aí. E, finalmente, aqui a gente tem um quadro com um resumo de toda a situação que a gente viu aí. Equação da frequência de corte, 1 sobre 2π RC. Frequências menores do que a frequência de corte, nós vamos ter na saída tensões maiores do que 0,707 VI. Frequências maiores do que a frequência de corte, tensões na saída menores do que 0,707 VI. Para a frequência igual à frequência de corte, a gente viu que o atraso é de 45 graus. Você acabou de ver aí. É possível obter o mesmo circuito utilizando indutores. Ele tem essa cara aqui, um indutor insere com capacitor, né? O resistor mudou de lugar e aqui ficou o indutor. Nós não vamos fazer aqui, mas fica aí a direção de casa. Quem quiser fazer todo o equacionamento é o mesmo raciocínio. Você vai equacionar esse circuito aqui e vai chegar numa frequência de corte de R sobre 2πr. Isso aí tem farta literatura sobre isso aí, não é difícil achar isso no livro de circuitos elétricos. Nós não vamos fazer isso porque o indutor, comparado com o capacitor, ele vai ter uma dimensão maior para fazer a mesma coisa e também devido à não linearidade do indutor. Então nós não vamos estudar aqui esse tipo de filtro, apenas o filtro com o capacitor. Certo? Bom, espero que tenha ficado claro. Eu vejo você no próximo vídeo então.